8h30 da manhã, estou indo agora para o terminal da ADO. O rosto não tinha café da manhã, ainda bem que eu tinha alguma coisinha lá. E aproveitar então a internet lá do terminal ADO para mandar as mensagens. O destino agora é Chichén Itzá. Eu já comprei as passagens pela própria ADO, pelo visto saiu bem barato. E pretendo retornar depois das 16 horas. Andando pelas ruas aqui, encontrei vários táxis que vão a Ekbalam amanhã. O custo estimado aqui é de 50 pesos, então já tem garantido o transporte de ida e volta, fácil. Chegamos, são 10h51. $497. O sítio arqueológico de Chichén Itzá, distante cerca de 200 km de Cancún, é hoje um dos lugares mais visitados do México e uma das 7 maravilhas do mundo atual. E aqui estamos já, passamos a bilheteria, são quase 500 pesos, realmente meio carinho, mas espero que valha a pena. E também tem uma taxa aqui de 45 pesos para filmagem com GoPro, etc. Eu não paguei. Ao longo de todo o caminho pelo sítio, temos vários produtos de artesanato. Tem que pechinchar. El Castillo, ou a Pirâmide de Kukulcán. Construída entre os séculos 8 e 12, possui 30 metros de altura e 55 metros de base. Conta com 9 patamares de 91 degraus de cada lado, que somados ao último degrau do topo, totalizam 365, o que corresponde ao número de dias do ano no calendário Haab. Cada uma de suas faces se alinham com um dos pontos cardeais, e os 52 painéis esculpidos nas paredes referem-se aos 52 anos do ciclo de destruição e reconstrução do mundo de acordo com os maias. É a construção dominante no setor norte da cidade, e juntamente com a plataforma de Vênus e o Sacbé, que leva ao cenote sagrado, forma um conjunto que representa o poder religioso e político dos Itzáes. Em seu interior, existe uma outra construção mais antiga, conhecida como o Templo do Jaguar Vermelho, orientado na mesma direção e perfeitamente preservado. As últimas descobertas no século XXI, através de tomografias em 3D, revelaram um terceiro templo ainda mais antigo e um cenote subterrâneo onde eram feitos os sacrifícios humanos. Existe um efeito acústico bem interessante no templo. Se uma pessoa aplaude quando está em frente a uma das escadarias, o som causa um eco distorcido, parecendo o canto de um quetzal. Este é Sha'ak, o deus da água. O culto a essa divindade estava relacionado à produção agrícola, chuvas, raios e trovões.
Possuía uma tromba inclinada para o céu e duas presas enroladas descendo da boca. O ornamento em sua cabeça é geralmente uma faixa com nós, e o hieróglifo de seu nome tem um olho que assume a forma de um T. Foi sugerido que esse elemento represente lágrimas que fluem dos olhos. Por volta do ano 1000, a cidade foi invadida por povos provenientes do México Central e influenciados pelo povo tolteca. Os invasores fizeram de Chichén Itzá a sua capital e construíram diversas novas estruturas. O novo estilo era caracterizado por esculturas de cobras e caveiras, por gigantes estátuas e por figuras peculiares, chamadas de Chacmools. Agora, em vez do deus da chuva Chac, os edifícios posteriores passaram a apresentar imagens de uma serpente emplumada, chamada Quetzalcoatl, ou Kukulcán para os maias. As escadarias da pirâmide revelam um impressionante detalhe de construção. Ao entardecer dos equinócios da primavera e do outono, é possível observar uma sombra projetada na lateral da escadaria, e com o passar do tempo, parece descer do templo uma serpente, e o último reduto de luz projeta-se na cabeça da serpente emplumada que se encontra na base da escadaria. Chichén Itzá foi perdendo seu poder, população e influência, até que em meados do século XIII foi conquistada pelo poder emergente de Mayapán. Infelizmente, desde 2006, os turistas não podem mais subir no templo de Kukulcán e nem nas demais construções. É assim conhecido devido aos níveis superiores terem aparências de mesas. É uma pequena pirâmide de 4 níveis, com a escadaria voltada para o oeste. Durante as restaurações em 1990, foi descoberto um grande templo subterrâneo, com ricas pinturas de serpentes emplumadas. Aqui podemos ver um friso colocado em frente ao templo, que mostra uma serpente emplumada no nível superior e a procissão de onças, árvores e lanças na parte inferior. O Templo de Los Guerreros foi construído por volta do ano de 1200 e é um dos edifícios mais belos e melhor conservados de todo o sítio. Foi construído sob a cultura tolteca e sustenta um grande santuário na parte superior. Ergueu-se sobre o antigo templo de Chacmool. Era o intermediário que levava as oferendas sacrificadas pelos homens aos deuses. No disco que está apoiado sobre seu estômago eram colocadas as oferendas aos deuses. Por toda a extensão da parte superior desse templo, podemos observar várias esculturas e também artes em relevo. E a figura de um deus sendo trazido na boca de uma serpente emplumada. A grande quantidade de esculturas e ornamentações detalhadas mostram a grande importância que teve este local para os habitantes da cidade. O Templo de Los Guerreros está situado na Gran Plaza, ao lado do Templo de las Mesas e à direita do lado norte da pirâmide de Kukulcán. Seu nome se deve em razão de várias inscrições em baixo relevo nas colunas da parte inferior do templo. A parte sul apresenta algumas peculiaridades, como 3 máscaras de Chac na vertical. E 2 de Kukulcán, onde podemos contemplar todo o detalhamento e até algumas cores ainda remanescentes. Todas as extremidades do edifício da parte superior estão contempladas com máscaras de Chac. O Templo de las Mil Colunas é uma estrutura muito bonita e impressionante e está conectada ao Templo de los Guerreros. Recebe esse nome porque parece que tem milhares de colunas, mas na realidade são somente 200. Acredita-se que antes sustentavam tetos de madeira e sapé.
Esse templo tem uma grande área em forma de um quadrilátero irregular, de aproximadamente 150 metros de largura, estendendo-se em direção ao sul. Aqui nós temos uma visão da parte de trás, como quem olha para o oeste. E mais umas trocentas outras colunas, só que essas são bem decoradas. Elas têm baixo relevo que trazem imagens de sacerdotes, guerreiros e prisioneiros. É um pequeno edifício que consiste em uma galeria que conduz a um altar com Shakmo, aquela escultura para a realização de oferendas. Isso daqui, será que é um joguinho da velha? Apesar de não poder ter certeza, os estudos indicam que aqui funcionava o mercado, por estar fora da área cerimonial principal e também por ter poucas inscrições e enfeites. Muito quente aqui, mas bastante calor, bem interessante. E o bom é que o povo deu uma sumida. Não sei se eles vêm lá de Cancún mesmo, muito longe. Então agora são 12:10 e praticamente deu uma sumida por aqui. É impressionante a quantidade de templos e edificações aqui em Chichén Itzá. E tudo isso nos faz refletir como deve ter sido grandiosa essa civilização no tempo áureo. O templo está relacionado com o cenote das proximidades. As colunas estão adornadas com imagens de guerreiros e sacerdotes. E no seu interior existe um altar de um afloramento de rocha, onde foram realizados sacrifícios humanos. Ainda que de menor diâmetro que o cenote sagrado, esse cenote foi muito importante para a população de Chichén Itzá como fonte de água. O nome Xtloc provém da palavra maia que significa iguana, em razão de várias delas percorrerem e serem comumente vistas em todos os templos. Aqui podemos ver um sakbe, ou seja, uma estrada dentre as muitas que uniam vários pontos da cidade. Nessas tumbas foram encontrados restos humanos, alguns com artefatos religiosos, máscaras funerárias e até objetos de valor, como joias, contas e pedras preciosas. Essa plataforma está ornamentada com vários frisos representando serpentes em relevo. Uma particularidade dessa plataforma é a existência de 6 colunas com 1,90 m de altura. Essa plataforma é muito semelhante a outra de mesmo nome na Grand Plaza e originalmente estava pintada nas cores vermelho, verde, amarelo, azul e preto. Na escadaria se encontrou um crânio que havia sido oferecido como parte de um sacrifício. Existem vários painéis que retratam o homem-pássaro-serpente, ao que se considera ser uma representação de Kukulkan como a estrela da manhã. E essa plataforma redonda é única em todo o sítio. Essa bela pirâmide do El Ossário, também conhecida como a tumba del grande sacerdote, parece uma miniatura de El Castillo, mede apenas 10 metros de altura, porém está formada pela mesma composição, com 9 corpos escalonados, bem parecidas com a grande pirâmide. As faces externas estão ricamente adornadas com figuras em alto relevo. E a presença praticamente obrigatória de Kukulkan. Essa pirâmide ela foi construída em cima de uma profunda caverna subterrânea. Este totem está adornado por hieróglifos em todas as suas faces. El Caracol, o observatório astronômico. Tem esse nome porque no interior desse templo redondo
existe uma escada em espiral, como se fosse um caracol. O objetivo principal era observar e estudar a trajetória de Vênus e também o movimento do Sol e da Lua. As observações astronômicas eram de vital importância, pois dela dependia principalmente o calendário das plantações. Sua construção remonta do ano 906. Las Monjas tem a parte frontal voltada para o norte e constam de vários edifícios que correspondem a vários períodos construtivos. Toda a fachada está decorada principalmente com máscaras Shaak, em dois estilos principais, Los Chenes e Pouk. Os lados norte e sul do edifício têm uma fachada com painéis de treliça. Essas construções são consideradas como uma das mais antigas de todo o sítio. La Iglesia é um dos edifícios mais belos de todo o sítio. Além de várias máscaras de Shaak que decoram os pisos superiores, há entre elas também um tatu, um caranguejo, um caracol e uma tartaruga, que representam os deuses maias Baca, cujo trabalho consistia em segurar o céu. Na câmara leste do templo existe uma inscrição hieroglífica mencionando o ano de 880. O edifício sudeste possui outras formas arquitetônicas, como o uso de colunas para sustentar lintéis e obreiras de madeira com baixos relevos. E finalizando, as ruínas de um templo com várias colunas e inscrições. O Templo de los Tableros Esculpidos é um edifício muito semelhante ao Templo de los Guerreiros, porém com proporções menores. Casa Colorada ou Chichanchobi. O nome se deve a fragmentos de pintura vermelha que estavam no seu interior, enquanto a palavra Chichanchobi significa pequenos azulejos. Esse edifício teve uma função religiosa e pública e possui uma cancha de Juego de Pelotas no seu lado oriental. A Casa del Venado é uma construção da qual restam poucas ruínas. Existia em seu interior um estuque de alto relevo na qual representava um cervo, mas que infelizmente se perdeu pelo tempo. Retornando à Grand Plaza, temos agora a Plataforma de Vênus. Recebe esse nome porque há representações de baixo relevo do planeta Vênus em seus painéis exteriores, na forma dos anos maias, juntamente com uma meia-flor com Vênus nas pétalas. No espaço rebaixado, Kukulkan aparece emergindo das garras de uma serpente emplumada, com língua bifurcada. E aqui estamos no Sakbe, em direção ao cenote sagrado. Esse cenote também se conhece como Shenku, ou cenote dos sacrifícios. O uso do cenote para rituais e sacrifícios teve lugar principalmente nos períodos clássico, de 800 a 1100, e no período pós-clássico, de 1100 a 1550, onde se encontraram muitos objetos arqueológicos e restos humanos em seu fundo. Dedicado ao culto dos mortos, esta plataforma é considerada um verdadeiro monumento à crueldade da guerra. O nome Tzompanchli significa parede de crânios. O povo maia era um povo guerreiro, e a luta entre cidades era uma constante. Os derrotados costumavam ter um destino cruel. A poucos metros dali se tem acesso ao Gran Juego de Pelotas. Com uma colossal estrutura, era o Maracanã
da Mesoamérica. Em suas paredes, figuras em relevo contam como seria a disputa entre as equipes. Do lado esquerdo da caveira, um jogador ajoelhado é decapitado e o sangue jorra em forma de serpentes. Este é o edifício mais conservado que rodeia El Grande Juego de Pelota. É conhecido também como El Templo del Hombre Barbudo, nome dado a uma estranha figura que aparece nas inscrições. Em lados opostos, existem dois aros enfeitados com o relevo de uma serpente emplumada. Na parte superior, podemos observar um edifício construído para as autoridades. Eram 2 times com 7 homens para cada lado e só se podia bater na bola com os quadris, ombros e a cabeça. Quando a bola atravessava o aro, era fim do jogo. Porém, era o início do ritual de sacrifícios. O templo, lamentavelmente, está muito destruído, provavelmente devido às suas grandes dimensões. Tinha pilastras para apoiar o teto, que servia para proteger a alta hierarquia nos dias de sol ou de chuvas. E o último templo do local, mas não menos importante, o Templo del Jaguar. Construído entre os anos 1000 e 1150, leva o nome devido a várias representações de jaguares na sua parte exterior. Assim como a parte externa, que está adornada com pinturas e esculturas, a parte interior das paredes estavam cobertas com pinturas murais representando figuras humanas, batalhas, casas, árvores e cenas da vida doméstica. Para alcançar o templo, que está a 10 metros de altura, foi construída uma escada exclusiva para isso. As dimensões dessa arena são impressionantes: 168 metros de comprimento, 70 de largura e 2 paredes laterais com 10 metros. Realmente um passeio fantástico, eu recomendo. São 14 horas e 40 agora. Terminei de ver todo o complexo. É lógico que eu fui parando, tirando muitas fotos ali, mas realmente é surpreendente. Não só a conservação, mas a beleza e a complexidade das estruturas. Então, é uma das maravilhas que nós temos atualmente e que vale muito a pena conhecer. A parte externa do sítio conta com lanchonetes, banheiros limpos e internet de boa qualidade. Porém, não tem muitos bancos e também nenhum bebedouro. A GoPro voltou a funcionar, mas ainda está bem quente. Então eu vou gravar só um pouquinho e vou tirar as últimas fotos aqui. E ainda falta bastante tempo pro meu ônibus. Eu pensei que não ia dar tempo de fazer tudo, hein? Tô aqui já esperando mais de 1 hora. E o ruim aqui é que não tem nenhum banco lá para espera. Estava sentado no chão ali no hall. Agora eu venho aqui na esperança do ônibus ter chegado, mas acho que vai atrasar de novo. Só porque eu falei mal, o ônibus já chegou mais cedo. Tô aqui dentro, ar-condicionado ligado, o calor lá fora tá infernal. Cheguei agora às 5h15 aqui, já próximo do hostel. Vejo a hora de tomar alguma coisa gelada e tomar um banho. E a caminhada pelo sítio rendeu 5,3 quilômetros.